aproveitar, né, assim, na verdade, informar as pessoas que, por ser... Então, boa tarde a todas, a todos e todes, né, estamos aqui em 57 pessoas reunidas nessa sala, que poderia ser numa outra modalidade, a gente sempre insiste, né, no desejo de ter um encontro presencial, mas na limitação disso a gente compreende que é um jeito, né, de conseguirmos garantir o acesso a um espaço de formação também. Tentando pensar aí, né, eu costumo dizer que eu amo metáforas e também amo carnaval e samba. E aí, assim, hoje eu estava aqui, né, enquanto organizava esse momento para estarmos aqui juntas, eu entendia da alegria que é, assim, literalmente a gente colocar o nosso bloco na rua hoje, né, o nosso curso do GT Educação, que está vinculado, né, a um dos GTs que constitui o Instituto de Memória e Direitos Humanos da UFSC, e numa parceria que a gente, né, tem cuidado bastante, né, Débora, assim, na figura da Débora também agradeço aí a Cleusa, Fernanda, né, que tinha começado também com o Diogo, que é com quem a gente estabeleceu essa parceria mais estreitamente, falávamos lá atrás, né, que era um namoro que a gente gostaria que tivesse vida longa. Então, ele está aí completando, acho que um pouco mais, ou quase 2 anos, né? E aí, com isso, dizer que o formato desse curso, ele é a expressão de uma produção coletiva feita com muitas mãos. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui que participaram do primeiro curso, mas quando ele foi finalizado, nós fizemos também uma reunião online, no sentido de fazermos uma avaliação do que foi construído, a partir também das percepções e dos registros que, né, os cursistas do curso anterior compartilharam, e isso ofereceu algumas pistas, assim, para a gente poder pensar a continuidade, né, desse curso, que depois não conseguimos cumprir com a tarefa em função dos atropelos, tivemos, né, aquela grande ocorrência em Blumenau, que também mobilizou todo o NEPRE, né, e a secretaria de um jeito bastante importante. E aí a gente retoma a conversa no início desse ano, e aí conseguimos uma reunião presencial, eu, o professor Sandor, né, junto com a Débora, a Cleusa e a Fernanda, lá na secretaria, para a gente manter, né, a possibilidade de pensarmos aí como que seria. Então, esse curso, com a temática e um pouco dos elementos que vão ser compartilhados aqui, ele é produto, né, ele é o resultado dessas composições que a gente foi fazendo. O NEPRE, né, a equipe multiprofissional, nos indicando a partir daquilo que é recorrente, né, e que estava sendo elementos assim de preocupação, trazendo para nós, e a gente buscando também pensar aí a partir desse lugar que é como é que se pensa, né, e se defende uma educação no diálogo estreito com a defesa dos direitos humanos, né? Então, é um pouco desse caminho, e aí também, assim, para quem não conhece, o Instituto Memória e Direitos Humanos da UFSC, né, ele tem a finalidade de organizar uma memória sobre os direitos humanos, disponibilizar também conteúdos através de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Esse curso, ele é, dentro do GT, né, uma modalidade de uma atividade de extensão. Quem ainda não conhece, a gente convida, né, vocês para conhecerem a nossa página, que está lá né, junto à UFSC, e lá tem todo um acervo e uma memória de como o Instituto vai se constituindo, né, e também trazendo aí registros de trabalhos importantes que servem também como espaço de formação. A gente tem buscado garantir que toda essa produção de conhecimento fique disponibilizado, porque a gente entende também que é uma forma de a gente democratizar o acesso à informação e produzir a nossa própria memória, né, enquanto IMDH. Ele oficialmente, né, ele é criado em 2002 e ele é continuidade, né, de um trabalho de uma comissão que foi constituída, de uma comissão de memória, né, e verdade da UFSC, que foi constituída para investigar os casos, né, de violência, de perseguição de professores, de estudantes, de servidores
na época da ditadura civil-militar. E hoje ele está organizado em 4 grupos de trabalho, né? O GT Acervo, o GT Educação, o GT Observatório e o GT Memória, Verdade e Justiça. Esses grupos, eles já sofreram, assim, né, algumas configurações e reconfigurações, mas, assim, de maneira geral, tem um grupo que se mantém constante aí. Às vezes, algumas pessoas tomam mais à frente, outros assumem outros trabalhos, porque também é um esforço de Hércules a gente conciliar, né, a pauta que é do nosso ativismo e que nos toca num jeito bastante particular, junto com, né, as atividades de ensino, de formação e tudo mais. Então, é um pouco disso. André, eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa que você queira falar, e aí depois a gente passa para a Débora poder falar um pouco, né, a partir da sede, e aí a gente devolve a palavra para você. Acho que podemos encaminhar para a Débora. Não preparei uma fala, tá, pessoal? Acho que vamos privilegiar a fala da professora Fernanda e depois também o debate, tá? Só fazer uma breve introdução, agradecer muito a Simone, o Sandro, que foram as pessoas que vieram até aqui na secretaria, inclusive, para a gente ter uma conversa a respeito desse curso e das nossas intenções e como a gente poderia, né, continuar nessa parceria. Nós consideramos, inclusive, uma formação continuada, né, para as nossas equipes do NEFRE. A gente sabe que em alguns locais há uma certa rotatividade de profissionais, né, que aí tem a ver com o nosso vínculo também nesses 2 últimos anos, mas nós temos muitos profissionais que seguem desde de fevereiro de 2022 nas equipes. No caso de assistentes sociais e psicólogos, né, os coordenadores do NEFRE, alguns também são novos esse ano. Mas a gente já, né, tem essa experiência do ano passado que foi muito positiva e a gente fez todo o esforço possível para que a gente pudesse colocar, né, o nosso bloco na rua novamente, como diz a professora Simone. Para nós, assim, é muito importante, assim, a gente valoriza muito essa parceria, a gente leva isso para todos os lugares que a gente vai, a gente fala que tem essa parceria com vocês, porque para nós é essencial, ainda mais falando desse espaço que é da educação, né? A gente precisa se formar e se constituir a todo tempo. Então, a gente agradece muito, assim, a parceria, a colaboração, a disponibilidade de vocês. E também agradecer os colegas aqui que se empenham também e se dedicam para poder participar. Nós já temos 72 pessoas na sala, então as pessoas estão entrando. Na medida que alguém tiver dificuldade também, a gente vai auxiliando. A primeira aula é sempre um pouco mais complexo, mas acho que é isso. Só agradecer mesmo pela disponibilidade e a gente vê assim o quanto qualifica o nosso trabalho, sabe? Como é um trabalho assim muito bem feito, né? A construção do curso, toda a ementa, né? Acho que isso tudo também precisa ser valorizado, né? Algo de muita qualidade. Então a gente agradece. Acho que é isso. Obrigada. Ô, André, eu acho que a Lila ia fazer uma fala inicial, né, de organização. Lila, você está por aqui? Eu vou desligar minha câmera para não sobrecarregar, mas eu sigo aqui com vocês até o horário que for possível me manter, tá bom? Obrigado, Simone. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Perfeitamente, Lila. Beleza. Não sei se eu tô habilitando a minha câmera, que a internet tá um pouco lentinha aqui. Só um segundo. Na verdade, não tinha me preparado tanto para fazer uma fala inicial, assim, mas posso passar alguns recados que acho que ajudam. Começar me apresentando enquanto eu tento abrir a minha câmera aqui. Eu me chamo Lila, eu sou estudante de História, estou
em algum lugar no final do curso aqui na UFSC. E sou bolsista do MDH e do GT Educação, então estou ajudando a construir também esse curso aí já faz desde o ano passado, assim, vai fechar 2 anos agora. E vou estar aqui nos bastidores ajudando no que vocês precisarem, sempre ali pelo chat, vou estar mandando recadinhos paroquiais para estar auxiliando mesmo. E também vou estar respondendo todos os e-mails que chegarem ali no curso.mdh, que eu vou estar mandando também ali no chat para todo mundo que precisar. Então, realmente, o que for necessário, assim, conseguir aparecer. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, é isso, assim, o que for necessário, eu vou estar sempre ajudando vocês ali pelo chat. Podem ir mandando dúvidas mesmo, que a gente vai se resolvendo por aqui. E é um pouco isso, assim, as dúvidas vou realmente mandando. E aí, recados gerais, assim, a gente pede que vocês se identifiquem, então, ali pelo chat ou direto pelo sistema para a gente conseguir validar as presenças. Não é necessário preencher nada para a presença, a gente faz automaticamente aqui, então podem ficar tranquilos quanto a isso. E sejam todos muito bem-vindos, espero que seja um curso maravilhoso, tenho certeza que vai ser. E é isso, obrigada e qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigado, Lila. Então, pessoal, eu sou o professor André, sou do mesmo departamento que a professora Simone, aqui, departamento de metodologia de ensino da Universidade Federal de Santa Catarina, do Centro de Educação. E a minha área pode parecer distante, né? Minha área é ensino de física, eu sou formado em física, e faz pouco tempo que eu integro, né? Faço parte aqui do GT de Educação. E tem sido uma honra participar desse grupo e estar com vocês nessa tarde, né, para a abertura desse segundo curso, então eu não estava no primeiro. Mas é muito importante a gente contar, né, com a presença em princípio, temos 145 pessoas participando do curso, né, para tratar de um tema que é tão caro, tão importante, tão urgente, né, na sociedade atual. Então, pensar em que teremos aí, né, em torno de 150 pessoas que contribuem com a capilaridade desses temas, né, nas escolas é muito importante para tornar esses espaços mais humanos, né, humanizar as escolas e contribuir para a humanização da sociedade. Mas antes disso é importante a gente pensar que assim, né, que é uma formação permanente, então no sentido de ser mais mesmo, né, no sentido freiriano. Então, acho que antes de tudo estamos aqui também para nos humanizar ainda mais a partir do diálogo, né, para aprender né, essa busca do saber mais, do ser mais, também freiriano. E hoje é uma honra para a gente contar com a presença da professora Fernanda Lapa. A professora Fernanda Lapa tem sido uma parceira de alguns projetos aqui da universidade, né, sobretudo Conexão Escola Mundo, em que a gente pensou, né, aí toda uma formação com estudantes da escola, nessa perspectiva da educação em direitos humanos. Então, Fernanda sempre com a agenda cheia e conseguiu esse espaço, né, para estar essa tarde com a gente. Então, ficamos felizes, Fernanda, com o seu convite. E eu vou fazer uma breve apresentação, então, e já encaminho. Enquanto isso, a Lila pode já ir carregando a apresentação para a gente, né, para tratar desse tema, né, para pensar, então, de que maneira, né, essa formação, a educação em direitos humanos, ela contribui para a gente prevenir essas situações de violência, de opressão, né? Então, a professora Fernanda Lapa, ela possui graduação e mestrado em Direito, aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é doutora pelo Programa de Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e atualmente é professora titular de Direitos Humanos e da Clínica de Direitos Humanos da Federal da Universidade da região de Joinville, né, da Univille. E a Fernanda é titular da Cátedra Unesco de Educação para a Cidadania e Direitos Humanos da Univille, né? É fundadora e diretora executiva do Instituto de Desenvolvimento de Direitos Humanos, o IDDH, organização não governamental cuja missão é promover a educação e direitos humanos no Brasil e na região, né?
Então, a Fernanda tem experiência na área de educação e direitos humanos, com ênfase em educação e direitos humanos, educação jurídica, clínica e direitos humanos, clínica e direito internacional dos direitos humanos. Ela fundou a primeira clínica jurídica de direitos humanos no Brasil em 2007. Entre 2018 e 2019, foi professora visitante na clínica de direitos humanos da Universidade de Quebec, Montreal, no Canadá. E tem sido consultora para a construção de políticas na área de educação e direitos humanos em âmbito nacional e internacional, assim como participa de grupos e redes de pesquisa sobre educação, direitos humanos e clínicas jurídicas. Então, é com prazer, né, que eu apresento a Fernanda e passo para ti, Fernanda, a fala. Sinta-se à vontade e a gente vai aqui controlando a apresentação para você. Tá? Muito obrigado por estar aqui conosco essa tarde. Tá ótimo, muito obrigada pela apresentação. Eu que agradeço o convite, queria dar então uma boa tarde para todo mundo. Queria agradecer primeiro ao professor André, que gentilmente aqui me apresentou, mas que também me convidou e eu fico muito honrada de participar. Eu gostei muito quando li o projeto, a proposta, e vi agora a professora Simone, né, do Instituto de Migrações e Direitos Humanos, o qual eu já conhecia, o IMDH, por ter conhecido outras pessoas do Instituto também, e do trabalho super relevante, né, que faz, não só, né, na universidade, mas eu diria no Estado e até fora, né, sobre essa questão da memória e verdade, um tema aí tão importante, né, para o nosso país. Então, fico bem feliz mesmo de saber dessa parceria com a Secretaria da Educação. Então, aqui, entendendo, né, que é a Débora que está, né, representando a Secretaria, e é sempre muito importante a gente trazer, né, os órgãos públicos responsáveis, né, pelas pautas aí que a gente trabalha. Então, primeiro, já dizer que um dos motivos, né, só um dos motivos de eu estar aqui, são muitos, mas foi por acreditar mesmo na proposta, né, da formação, além de ser educadora, né, há 20 anos, né, nesse tema de direitos humanos, tem propostas que a gente brilha os olhos, né, para participar. E essas parcerias que foram feitas para esse curso, eu acho que tem muito potencial, pensando aí em cada um e uma que está aqui hoje. Eu estava vendo um pouco vocês dando oi quando chegaram, e a gente está vendo gente da região toda, né, do Estado, pensando em Estado aí, e isso já é de uma potência enorme, né? Quando a gente começa a falar de educação em direitos humanos, a gente só faz educação em direitos humanos na base, né, de forma descentralizada, de forma permanente, sem sombra de dúvida, né? Mas eu acredito muito nessa força da gente se espalhar, né? E em algum momento se encontrar também no caminho para ir se fortalecendo. Então, fico feliz de estar aqui. Então, sem muita mais cumprimento todo mundo, então, por favor, que, né, nominalmente eu não falei, mas eu queria um pouco explicar o porquê da minha fala, né, e mais no sentido do que eu vou dizer, para a gente entender um pouco de onde vem a Fernanda, né, tirando essa apresentação, né, curricular que o André fez. Eu acho que é sempre importante porque as pessoas entendem melhor, né, a narrativa quando a gente sabe mais do lugar de fala das pessoas. E, na verdade, tem pelo menos 2 espaços que eu atuo há muitos anos e que convergem para a Fernanda aqui hoje falar, né, sobre educação em direitos humanos. Um é no campo acadêmico mesmo, então eu sou professora dentro, né, de uma universidade, então eu tenho esse olhar do ensino superior, né? Então isso já me tira um pouco da experiência prática de talvez muitas e muitos de vocês do chão da escola. Né? Eu não estou no chão da escola, apesar de lidar com formação de professores da educação básica há algum tempo, né? Hoje um pouco mais afastada, mas eu, né, como Fernanda, sou professora do ensino superior, né, nesse tempo todo. E dentro da universidade,
além de ser professora no direito, que é onde então eu acabo estando lotada, né? Eu dou direitos humanos e a clínica de direitos humanos é um laboratório de prática de direitos humanos, então, na verdade, eu formo, né, profissionais do ensino do direito para serem defensores, né, e defensoras de direitos humanos, seja no poder público ou na sociedade civil. Vamos dizer assim, a minha formação inicial, né, para os profissionais do direito. Mas, para além disso, eu acabo trabalhando com outros departamentos e outros cursos, porque eu coordeno na universidade comitês, principalmente um comitê de educação em direitos humanos, que então ele é ligado à reitoria, e a nossa ideia é realmente transversalizar a educação em direitos humanos para todos os departamentos. E isso, como vocês devem imaginar, é um grande desafio, né, mas é essencial. Né? Porque quando a gente vai falar desse tipo de educação, a gente não pode, né, não querer trabalhar de forma multidisciplinar, né? E eu não preciso falar isso para vocês, sabendo que grande parte de vocês já trabalham, né, em equipes multidisciplinares, pelo que eu li um pouquinho, né, sobre a atuação do NEPRE, e isso já mostra, né, por isso que eu falo da potência, a gente trabalhar, né, com a temática de direitos humanos, que, obviamente, por si já é, né, interdisciplinar e multidisciplinar. Então, dentro da universidade, eu acabo tendo esse desafio de tentar trabalhar com outras áreas, por isso não me espanta, André, você ser da física, né, e estar aí, né, engajado com a educação em direitos humanos faz um tempo. O que nos surpreende e é de uma certa forma triste, são as pessoas realmente não se entenderem, né, dentro da universidade, em qualquer departamento que elas estejam, como pessoas, né, que deveriam estar conectadas a uma educação, né, em, para ou sobre direitos humanos, né? Porque se a gente não entender que educação em direitos humanos faz parte principalmente na vida de educadores, né? Estou falando de educadoras, de todos nós, né? E todas e todos nós, realmente a gente demora muito para avançar, né? E é isso, enfim, que a gente fica nesses processos de vai e vem, como qualquer processo mesmo. E o outro lado, só para fechar um pouco essa situação do quem é a Fernanda, é o Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, que é o IDDH, porque essa é uma ONG, então uma organização da sociedade civil, que vai fazer 20 anos também, e que ela trabalha com, basicamente, além de formação, ela trabalha com política pública. Então, faz muitos anos e no âmbito muito mais nacional, né, muito mais federal. Então, o lugar da Fernanda aqui também, vocês vão ver, vai estar sempre falando nesse âmbito da política pública, que vem da esfera internacional, que é um pouco a minha área de atuação, né, no âmbito das Nações Unidas, e o quanto influencia essas políticas internacionais nessa área que a gente vai falar hoje de educação e direitos humanos, e impacta o chão da escola. Né? Porque, na verdade, a política que vem de lá pressiona o governo federal, que pressiona o governo estadual, que pressiona o governo municipal, e não só na criação de políticas concretas, mas em recursos e orçamento, e que faz toda a diferença, porque não existe política pública sem dinheiro. Então, na verdade, há muito tempo o IDDH trabalha um pouco nessa pressão nos órgãos internacionais para criar esse efeito cascata e a gente ter políticas públicas mais específicas de educação e direitos humanos. E eu vou tentar, então, principalmente nesse começo da nossa fala hoje, mostrar esse movimento, para quando a gente chegar a falar agora, né, sobre algumas políticas específicas que existem, e eu não tenho dúvida que a própria construção, pelo que eu estava lendo, do NEPRE, né, ou de outros espaços dentro de secretarias de educação, né, elas vêm com esse movimento, né, estou com isso aqui ligado, agora não vou desligar, o movimento que vem dessa pressão internacional que chega na esfera nacional para a criação aí, né, de forma descentralizada nos órgãos públicos. Então, é só para explicar por que eu vou acabar falando sobre isso também, e, obviamente, para o nosso bate-papo depois, né, caso vocês queiram contribuir com a experiência de vocês, de como isso, às vezes, é bom, às vezes não é verdade? E quais os desafios que a gente pode ter, tanto em pensar no que é essa educação, mas também como fazê-la através da política pública. Então, eu acho que é um pouco esse lugar da Fernanda.
Então, basicamente, assim, dando aquela grande parênteses, né, um pouco para vocês entenderem como eu construí esta conversa com vocês hoje, né? Então, a pergunta que me fizeram, não, né, era o título um pouco da aula inaugural, e a gente conversando um pouco de como, né, trazer a educação em direitos humanos, acho que o título que ficou, pelo menos no cartaz, vinha a resposta antes, né? Chamava Educação em Direitos Humanos, 2 pontos, como prevenir a violência nas escolas, e acho que foi um pouco como eu conversei com o André antes mesmo, mas aqui eu inverti, porque, na verdade, é a pergunta que, para a Fernanda, e obviamente não só a Fernanda, a resposta que eu consigo contribuir, porque eu acho que tem muitas formas da gente dialogar e pensar e refletir, principalmente numa equipe multidisciplinar, né, pensando em todas as esferas, a questão da violência nas escolas, né? E por isso é tão importante, na minha visão, a gente ter, sim, grupos, desde a esfera federal, né, até a esfera municipal, para pensar nisso, né? E, obviamente, não só quando estouram casos, né, como a gente teve aí nesses últimos tempos, e, sem sombra de dúvida, nesses momentos a gente reage, né? A gente não está pensando com calma para frente em construir, né, formas preventivas para aquilo, né? E vamos dizer que em direitos humanos a gente trabalha muito assim, né? A gente está sempre tentando resolver os problemas das violências em geral, e eu trabalho com defensoras e defensores de direitos humanos em todas as pautas que vocês podem imaginar, fazendo monitoramento, né, de violências de direitos humanos no Brasil. Então, desde as comunidades tradicionais, que eu posso pegar dos povos indígenas, né, comunidades quilombolas, e posso pegar toda a violência no campo, né, que está muito voltada à terra, né, e às comunidades tradicionais, posso pegar a questão de violências contra mulheres e meninas, posso pegar toda a situação de discriminação racial, né, que a gente tem no Brasil, enfim, de diversas agendas que a gente vai ter. Geralmente, como a gente tem muita violência escalonada, a gente está lutando para fazer defesa e proteção dos direitos das vítimas, né, e das pessoas que sofrem diretamente essas violações. Então, é sempre muito mais difícil a gente parar nesse momento, ter fôlego e estrutura para olhar e dizer como é que eu agora penso em políticas preventivas. Mas isso a gente precisa fazer. E no campo da educação, eu diria que muito mais, porque a educação já é um direito que eu diria que previne várias coisas, né? Tanto que ele é a garantia, né? O direito humano à educação é a garantia para a realização de vários direitos. Não sou eu que estou falando isso, né? Isso está nos documentos internacionais de direitos humanos desde muito tempo, desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, ou seja, que o direito humano à educação é o direito que possibilita a garantia e a efetivação de outros direitos humanos. E por isso ele é tão primordial, né? Porque sem o direito humano à educação, você já está limitando as pessoas de terem um pleno desenvolvimento humano, de ter esse ser mais, né, que o André está falando, que o Freire falava tanto, né? O que era a gente se desenvolver plenamente? É a gente ter a possibilidade de projetar a nossa vida, né, e com ela a gente realizar os sonhos que a gente tenha, né? Isso seria o pleno desenvolvimento humano. E a partir do momento que eu começo a colocar limitações a esse projeto de vida, certamente eu já estou violando esse pleno desenvolvimento que as pessoas podem ter. E há diversas coisas que acontecem em nossas vidas que podem acontecer isso. O problema é quando elas são estruturais, né? E aí você já começa o seu caminhar, né, tendo esses obstáculos que o seu projeto de vida já se reduz em relação a uma outra pessoa, né? Então, só para colocar um pouco essa questão da educação. Então, nessa pergunta do como prevenir as escolas, né, eu acho que pode passar para mim, por favor, a minha resposta, eu não tenho dúvida, é construindo uma educação e cultura em direitos humanos nas escolas. Se a gente vai recortar essa pergunta hoje, né? Da questão da violência, como eu disse, poderia ser em muitas esferas, mas a gente está discutindo hoje nas escolas. Então, me parece que o nosso desafio agora é entender o que seria, né, essa educação e cultura em direitos humanos para as escolas, né? E aí eu vou tentar um pouco fazer isso, né, um pouco na nossa conversa hoje, e eu acho que para a gente partir, pode passar, por favor, a gente vai ter uma estrutura um pouco, né, de
falar um pouco esse marco conceitual e histórico dessa educação em direitos humanos. Então, de novo, esse recorte que eu estou trazendo hoje é da educação em direitos humanos. Eu não estou falando aqui do direito humano à educação e não estou falando aqui de outros tipos, né, que a gente está falando de educação, porque de política pública isso vai fazer diferença, tá? Então, do marco conceitual histórico, do programa mundial, que seria esse programa da ONU, que influenciou a construção de planos específicos nos países, e aí a gente chega no Brasil, que constrói esse plano específico, né? E aí eu vou tentar sair disso tudo, né, para falar um pouco, então, para falar, não, provocar vocês, né, que estão aí muito mais dentro das escolas do que eu, né? Mas, então, o que a gente pode pensar, né, como possibilidades de educação em direitos humanos nas escolas, como forma preventiva, né, para futuras, né, violências de educação, de violências de direitos humanos e violências em geral, né, nas escolas, e apresentar pelo menos uma boa prática, se a gente tiver tempo, que foi um pouco um projeto que o próprio IDDH, e aí eu escolhi esse, apesar de ter vários hoje no Brasil acontecendo, porque eu participei, né, pessoalmente, e eu acho que nada como eu disse, a gente falar do que a gente viveu e sabe, né, falar melhor, né? Então, de explicar um pouco como a gente projetou, né, e planejou essa inserção de direitos humanos dentro das matrizes curriculares, né, de escolas. Então, vamos começar, né? Deixa eu até ver meu tempo aqui para ficar tranquilo. Qualquer coisa, você grita, tá, André, por favor, se eu me empolgar demais, mas eu acho que eu construí dentro do que a gente tinha combinado. Eu queria começar aqui com um conceito, e em vez de pegar todos os documentos, né, eu até passei alguns artigos que estão lá no Moodle, né, eu olhei a disciplina que vocês vão fazer, né, fiquei super animada como professora e estudante para sempre a gente tem vontade de participar de todos os cursos que pode, só não consegue. O curso parece muito interessante, né, e aí eu tentei trazer alguns artigos que fossem mais conceituais mesmo, de educação em direitos humanos, né? Não necessariamente nas escolas, como a gente falou, mas para que vocês pudessem começar a disciplina, talvez com essa bagagem um pouco histórica e teórica sobre educação em direitos humanos. Então, ali, se vocês forem pegar esses artigos, vocês vão ver que tem todo um histórico, né, aí conceitual mesmo, né, desses documentos internacionais, dos documentos nacionais, e eu não vou hoje passar por esses lugares e artigos desses documentos, para até não ficar maçante, né, e a gente nem está presencialmente para, né, poder ser um pouco mais interativo, mas a ideia um pouco é que eu tirei aqui um conceito que foi realizado, assim, a gente fez uma consultoria para o MEC, com apoio da Unesco, deixa eu pensar agora, acho que foi em 2017, 2018, e por aí. E aí, no final, era uma consultoria muito interessante, que era quando estava sendo, então, construída a Base Nacional Curricular, que vocês devem, então, conhecer bem, e a ideia era como que a gente ia incluir direitos humanos através da BNCC. Dentro das competências todas divididas lá, principalmente nas 10 competências gerais, que eram mais, né, genéricas, como é que a gente podia pensar, né, para que todas as escolas do Brasil tivessem aí uma metodologia para incluir em qualquer disciplina direitos humanos. E aí a gente prestou uma consultoria, não só eu, não só a Fernanda, mas eram várias consultoras, né, do Brasil, Maria Candô, né, assim, acho que vocês conhecem algumas, a Vera Candô, né, que vocês conhecem, Maria Benevides, e a nossa conclusão, pelo menos da minha parte, que era trabalhar com essa inclusão, a gente chegou nesse conceito depois da consultoria. E eu, então, trouxe, porque ele traz um pouco alguns elementos que eu acho que contextualiza a nossa preocupação no Brasil também, né, do que esses outros conceitos de outros espaços. Então, basicamente, a gente fala educação em direitos humanos, né? São processos, eu acho que isso já diz alguma coisa, né? Não está pronto, não está acabado, é um processo formativo, como qualquer processo de educação, né? Centrado na valorização da diversidade e no reconhecimento de si e do outro como sujeitos de direitos. Se eu paro aqui, eu já estou dizendo muita coisa,
tá? Porque geralmente a educação em direitos humanos eu tenho toda essa preocupação de primeiro saber quais são os meus direitos e o que isso tem a ver com a minha vida, para eu reconhecer que eu, Fernanda, sou sujeito de direitos. Se a gente imaginar, muita gente não sabe, né? E é todos esses processos que a gente faz de formação muitas vezes, de sensibilização, de empoderamento, né, das pessoas entenderem quando um direito delas é violado. E ela entender que ela é sujeito de vários direitos, não é? E aí, a partir daí, isso é uma coisa, né? Sou eu me entender como sujeito de direitos. Dali a eu entender o outro como um sujeito de direitos, é um outro desafio, e eu acho que todo mundo aqui sabe disso, né? Uma coisa é mais fácil, até depois que eu fui bem formada, de que eu vivi, né, tive oportunidades que valorizaram a Fernanda como sujeito de direitos, e eu, então, né, me levanto e defendo meus direitos quando alguém, né, chega, que seja na minha família, que seja no meu condomínio, que seja na escola, que seja em qualquer lugar. Agora, eu entender, né, que o André, que está do meu lado aqui no vídeo, tem exatamente os mesmos direitos que eu tenho, que ele é tão sujeito de direitos como eu, sendo homem, sendo uma pessoa diferente, sendo um professor de física, enfim, estou colocando de forma bem banal, mas só para a gente, que a gente sabe que as discriminações e os preconceitos, né, nos afastam dessa igualdade que nós nos vemos, às vezes, né, como pessoas iguais nesse sentido, iguais em direitos. Nós não somos iguais, a gente sabe, né? E eu acho que esse é tão o desafio, que às vezes é tão perverso, né, quando as pessoas usam essa questão da igualdade, da diferença, né, para exatamente fazer com que as pessoas tenham menos direitos, né? E isso nunca deve ser usado dessa forma, não é? Então, assim, quando a gente se entende como sujeito de direitos e valorizar e o reconhecimento do outro também como sujeito de direitos. E aí sim, visando a formação humana integral, essa humanização, né, que o André até comentou, contribuindo desenvolvimento pleno da pessoa, que eu havia falado antes, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esses 3 pilares, eu poderia aqui, se estivesse com vocês numa sala de aula, eu ia perguntar onde é que isso está escrito, hein? Onde é que a gente já viu esses 3 pilares aqui, né? Que a gente sempre fala desses 3. Isso está na Constituição, não é? Esses são os objetivos do direito humano à educação. Todo lugar que a gente fala do direito humano à educação, ele vai puxar isso, né? Que isso está na nossa Constituição, mas isso já está lá nos documentos internacionais também, tá? Que o direito humano à educação visa isso aqui: qualificação do trabalho, exercício para a cidadania e o pleno desenvolvimento da pessoa. Por isso, né, geralmente a gente vê essa citação. Sem sombra de dúvida, isso também é importante para a educação em direitos humanos, em consonância com o fundamento da dignidade da pessoa humana, que também está na nossa Constituição, mas não como direito. Dignidade da pessoa humana é um princípio que vai estar lá no início da Constituição, né, como base, como fundamento para tudo, né? Na perspectiva de um convívio social sem preconceitos e discriminações. E aqui, então, pensando na escola, não tenho dúvida, né? A escola, para mim, uma das grandes potências da escola é possibilitar o convívio social. E aí vem o grande debate que a gente poderia ter em outro momento, né, do homeschooling, né, e o que isso significa dentro, né, da pauta, inclusive, de direitos humanos e do direito humano à educação. Mas, pegando só esse conceito, eu queria partir, né, dele para a gente, pelo menos, se alinhar do que a gente está falando que entra, engloba essa educação em direitos humanos. E aí eu vou puxar no próximo slide, né, o que a gente tem no documento mais recente de educação em direitos humanos no Brasil. E por isso eu trouxe esse, porque eu tenho um histórico enorme de documentos. Mas as diretrizes nacionais, que eu imagino que vocês conheçam, que é de 2012, essa é diretamente vinculada à educação formal, que tem a ver exatamente com esse espaço, né, das escolas, das universidades, né, e que me parece que a grande parte da gente aqui trabalha, né, ou está, né, vinculado. Então, dentro das diretrizes, se vocês não leram esse documento, né, e espero que talvez, se não leram no curso, vai aparecer em algum momento, se for falar de educação em direitos humanos, ele é muito pequeno. Por isso que eu trouxe, são pouquíssimos artigos, né? Não tem um documento, eu acho que tão
sucinto como as diretrizes, né? E elas, então, são vinculativas, né? Muitas políticas foram construídas dentro do âmbito das secretarias e inclusive das universidades também, né? Via MEC, de cobrança de educação e direitos humanos por causa deste documento, porque ele é vinculante, né? Assim, em princípio, temos que prestar contas, né, às instituições de ensino de como está sendo feito isso, né? E aí vocês vão ver que no artigo 2º meio conceitua o que eles estão chamando de EDH, né? O parágrafo 1º fala que isso já vem, né, de um conjunto de direitos internacionalmente reconhecidos, que direitos humanos não quer dizer só uma área de direitos, né, mas eu tenho direitos sociais, direitos políticos, direitos ambientais, né, ou seja, quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando de um arcabouço gigante, né, de direitos que as pessoas têm, né, para a gente não ficar só naquela questão, né, de direitos muito individuais, que geralmente acaba estar no artigo 5º, vamos dizer assim, da Constituição, isso né, é só os direitos civis que estão ali, geralmente, né? E aí a gente tem, no parágrafo 2º, aos sistemas de ensino e suas instituições, cabe a efetivação da educação em direitos humanos e a adoção sistemática dessas diretrizes por todos os envolvidos. Então, só para dizer que não é uma questão mesmo de opinião, ou né, do tipo, minha escola é mais bacana porque ela faz, ou o outro é só uma experiência, um projeto que está sendo feito. Na verdade, deveria haver, né, desde 2012, né, ou desde antes, por outros espaços, mas realmente políticas, né, de permanentes e sistemáticas, né, para que a gente tenha a incorporação dessas diretrizes. Pode passar, por favor. E aí a gente vai ter algumas questões que eu não vou passar por todas, mas assim, o artigo 3º fala quais os princípios, que isso já poderia ser um debate, né, dentro, né, numa formação, dentro da escola, num bate-papo ali, né, de professoras, professores, inclusive com estudantes, né, princípios que, para mim, são muito importantes e que a gente, às vezes, esquece, né? Pensando na laicidade do Estado, por exemplo, e como a gente pode ter desafios dentro da escola, né? Com a liberdade de crença, que é um direito que nós temos, né? Mas o como conviver com a liberdade de crença e a laicidade do Estado, né? E o que significa isso em situações concretas, né? De respeito, né, às religiões e a todas as religiões, né? E aí os desafios que a gente tem, por exemplo, no Brasil, com religiões de matriz africana, né? E isso vai desde o preconceito que pode ter numa escola até, né, a gente ver violência sendo causada nos terreiros, né? Onde cotidianamente, não vou dizer cotidianamente, mas mensalmente eu recebo casos, né, graves no Brasil, né, de terreiros que foram queimados, que foram destruídos exatamente por esse preconceito, né, a determinadas religiões no Brasil. Então, como fica? Isso não é um princípio só no Brasil, mas isso é um princípio aqui, no caso, né, também a ser um desafio, né? Eu estou trazendo tá, gente? E a gente vai ver que tem vários aqui para a gente trabalhar, né? Por favor, pode passar, que vocês vão ver que só tem pouquíssimos artigos. E o artigo 4º, ele vai trazer um conceito mesmo, né? Assim, o que precisaria ter nesse processo sistemático e multidimensional na formação integral desses sujeitos. Então, falar que esses direitos são historicamente construídos, né? Então, por mais que a gente tenha, por exemplo, uma base, né, filosófica ou religiosa, né, onde a gente traz essas questões dos direitos, né, de um outro lugar, né, de uma outra matriz, né, eu diria até teórica, né, na verdade, os direitos humanos, eles têm uma história e por isso você consegue trazer isso, né, até vamos dizer dessa forma, cientificamente, né? Como é que foi essa construção histórica de direitos humanos. Então, isso tem que ter numa educação em direitos humanos, né? Exatamente para não partir desse pressuposto, né, de que é a opinião de um ou de outro. Não, isso existe uma referência, né? A gente está trabalhando não só um livro de direitos humanos, dizendo essas são as leis, isso aqui é uma aula de direitos humanos. Não, a gente tem que trabalhar valores, trabalhar atitudes, trabalhar práticas sociais, né? E por isso a educação em direitos humanos ela não é fácil. Mas eu diria, gente, o que eu estou chamando de educação em direitos humanos é uma educação para a cidadania qualquer, é uma educação principalmente de formação de sujeitos, né? Então, se a gente se entende como um educador que forma sujeitos ou uma educadora, isso aqui
todo mundo faz, né, quando tem essa preocupação. Então, a gente vai trabalhar o conteúdo relacionado à realidade daquela situação. Pensa só em Santa Catarina, vocês estão em diversos lugares, né? A gente sabe que cada realidade aqui é diferente, dependendo de onde está a sua escola, de onde está a região que você trabalha, né? E não só na cidade diferente no estado, mas onde está a escola dentro da sua cidade, né? E isso faz com que você, para trabalhar conteúdos, você tenha que contextualizar isso, né, dentro da realidade das pessoas que estão na sua comunidade escolar, porque isso faz toda a diferença do entendimento, e isso, assim, estando no Brasil, eu não poderia não citar, né, que de tudo que o Freire já escreveu, né, a parte do contexto, assim, não tem como a gente não olhar e dizer, é isso, a gente precisa, né, contextualizar a educação que a gente faz, não é? E isso faz a mudança, principalmente nesse tipo de educação, de valores e atitudes, né, o que vai trazer uma ação diferente. Eu só estou reforçando isso, porque se a gente fala da violência, a gente está falando quando nada disso deu certo. Porque a gente pode dar aula de educação em direitos humanos, e aula de educação não, aula de direitos humanos, não é? Ou aulas de componentes de direitos humanos, e não conseguir trabalhar esses desafios que a sociedade tem, né, de comportamentos, de valores, de atitudes. Então, como a gente faz isso? É uma outra pergunta, e eu acho que é o que nós mais temos que nos debruçar, né, como educadoras e educadores, trocando experiências, pegando boas práticas e testando, porque a gente só aprende a fazer isso fazendo, não é? E vendo o que deu certo e o que não deu certo e refazendo toda vez, né? Porque essa prática tem que ser repensada a todo momento, porque os sujeitos mudam. Então, na verdade, toda essa parte de valores, práticas, elas são super importantes. Pensar que você trabalha em vários níveis, né? Não só o cognitivo, e aí, por isso, né, a questão de não ser só uma aula, né, de conteúdo, né, mas a nível social, cultural e político, né, o desenvolvimento de processos metodológicos sempre participativos, né, porque isso a gente já entendeu, né, acho eu, o quanto é diferente a gente trabalhar com processos participativos, onde os sujeitos são ativos no processo de aprendizagem e não apenas passivos, e isso acho que a pandemia, então, nos trouxe, né, mais uma vez, algo que nos colocou o pé no chão e disse como faz diferença, né, a gente estar numa sala de aula presencial e a gente ter processos participativos. Não que não seja possível fazer isso que a gente está fazendo, mas certamente não é a mesma coisa e há outras formas que a gente tem que combinar nisso, né, para ter uma eficácia melhor e principalmente quando a gente está falando de mudança de valores, atitudes e práticas, né? Então, a gente precisa desse contato humano, né, e pensando em humanização. Fortalecer práticas individuais e sociais que gerem ações a favor da promoção e proteção da defesa de direitos. Então, acho que meio que eu estou falando já, por favor. Esse aí já mesmo? Então, acho que eu pulei aqui. E depois, só para vocês saberem da lei, não tem problema, das diretrizes, só tem mais 2 artigos, tá? E esses que é o 5º e o 6º. E esse 5º e 6º, basicamente, era só para dizer para vocês não terem medo de pegar esse documento, porque ele é muito curto. E além de ter o conceito, ele então já diz mais ou menos algumas metodologias que deveriam ter nesse tipo de educação, e claro que é a responsabilidade de qualquer sistema de ensino de ter isso. Então, eu acho que eu quis falar dele em vez de falar de diversos documentos que a gente pode trabalhar, como estão aqui, porque esse me parece o mais vinculante, né, pensando até em Secretaria da Educação, pensando, né, em instituições mesmo, né, de formuladores, né, da política e de responsabilidade, que às vezes a gente precisa ter, né, aquele documento ou aquela situação de que obriga que seja feito, né, que não é uma questão, né, de escolha, vamos dizer assim, se eu vou implementar ou não vou implementar educação em direitos humanos na minha escola, né? Na verdade, é uma obrigação, né, através dessas diretrizes. E ela, muito de forma sucinta e curta, traz ali, pelo menos, o mais importante que eu acho, para a gente partir ali de pensar em programas mesmo, né, a partir dela. Aqui eu trouxe, saindo da parte de conceitos que eu tinha falado, a parte de histórico,
A Declaração Universal, eu parti dela porque todo mundo conhece, né? E é o documento que, então, está fazendo os 75 anos, a ONU está em plena comemoração no mundo inteiro, com muitas atividades, né? Até o dia 10 de dezembro, que é a data, então, né, que foi aprovada a Declaração Universal. E aí, de 48, a gente tem muitas coisas em direitos humanos, mas em educação em direitos humanos, a gente tem em 94 um marco importante que se entendeu, e pensem que foi depois no campo político, né, geopolítico, a gente teve a queda do Muro de Berlim, a gente tem todo um movimento de direitos humanos no mundo que foi tentar unificar as pautas que antes eram divididas entre os países capitalistas, né, e comunistas. Houve essa junção de que eu não ia trabalhar só direitos ligados ao mundo capitalista, que seriam os direitos individuais, os direitos civis, que a gente chama, né, e políticos. E os países comunistas, né, eles tinham toda uma agenda mesmo de leis, de pauta, né, de recurso para os direitos sociais, culturais e econômicos, né? Então, havia toda uma disputa, não só no campo armamentista, né, dos filmes que a gente vê e tudo, mas também no campo mesmo da disputa, né, do que eram os direitos que deviam ser priorizados, né? E por isso a gente começa a ver os tratados, vocês vão ver que eles fazem isso nesse momento, e quando tem a queda do Muro de Berlim, enfim, isso simbolicamente houve essa ruptura mesmo dessa balança que se fazia nessa disputa e disse, olha só, os direitos são indivisíveis, os direitos são universais, eles já eram, né, com a ideia desde 48, mas eles são interdependentes, eles dependem um do outro. Vamos botar isso de um jeito bem claro, assim, não adianta eu falar de educação para alguém que não tem alimentação, para alguém que não tem moradia, não adianta eu falar para o direito ao voto para alguém que não teve educação. Então eu começo a tentar, não é que não adianta falar, mas é que esse direito não vai ter o mesmo sentido e a mesma força se eu não tenho outros que vão ampará-lo, né? Só no direito à educação que a gente trabalha, a gente sabe que enquanto não tem outros que alicerçam ele não vai ser a mesma coisa. Quando eu tenho outros direitos que amparam, principalmente pensando em direitos sociais, você vai ter um direito à educação com muito mais qualidade. Então, na verdade, o que veio em 93, é só por isso que eu estou falando, foi uma grande declaração que ficou conhecida como de Viena, que foi quase como depois da Declaração Universal, tão importante quanto, e eu não coloquei ela aqui porque ela é geral de direitos humanos, mas o princípio da indivisibilidade e interdependência, que então cai essa coisa da disputa dos direitos humanos e que todos eles devem ser vistos como tão importantes quanto um ou outro, né? Eu não posso dizer que o direito à vida é mais importante que o direito à alimentação, por exemplo, e às vezes há essa disputa, né? De achar que um é mais importante que o outro, né? Então, em 94, a ONU resolve criar uma década para frente para discutir educação e direitos humanos, porque lá eles já entenderam, se a gente não educar, não adianta nada ficar fazendo esses documentos, e não só acesso à educação, né? A gente não está falando só do direito humano à educação, mas a gente está falando de um componente estruturante também do direito humano à educação, que é essa questão da qualidade relacionada ao conteúdo da educação, focado nos direitos humanos também, né? Então, é esse desafio que eu vejo às vezes. A gente trabalha o direito humano à educação como acesso e permanência, óbvio, né? Mas políticas de acesso e permanência e todos os problemas que estruturam. Mas depois que a gente pensa nos obstáculos, por exemplo, né, de acesso, pensando aí em ações afirmativas ou outras situações, né, até de pessoas com deficiências e inclusão, a gente tem uma outra situação que é esse conteúdo de direitos humanos, que não é só teórico, mas ele é aquele que vai trabalhar o tempo inteiro essa questão de valores, atitudes e comportamentos com essas bases desses princípios que a gente comentou. Então, é esse o desafio, mas eu não quero que isso vire algo dizendo assim, mas isso é muito difícil de fazer, então, não, isso é possível fazer. Eu acho que isso é o importante. Eu acho que todo mundo aqui que é, pelo menos, educador e educador, sabe que para nada, basicamente, vai ter uma receita, né, clara, mas a gente tem um caminho, né? Eu sempre gosto assim, eu adoro roteiros, não modelos, né? Então, assim, eu adoro as coisas que me dão uma guia de como eu posso fazer, mas eu vou fazer e vou ajustar do jeito que eu posso, com autonomia também, obviamente, né?
mas sempre tendo uma diretriz, né? Então existe, é isso que eu estou querendo dizer, existem experiências exitosas aí desde muito tempo desse tipo de educação. E durante essa década, então, vocês vejam que de 94 a 2004 foi o tempo que a ONU teve para construir um programa mundial de educação em direitos humanos, que hoje é a referência, então, para, no âmbito das Nações Unidas, do que deveria ter, né, nos países de educação em direitos humanos. E aí eu vou dar um pulo já para 2003 e 2006, que foi quando, junto com o Programa Mundial, o Brasil já, muito rapidamente, construiu um comitê nacional de educação e direitos humanos e fez o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que, se vocês não conhecem, é a nossa referência, que nem tem o Plano Nacional de Educação, que vocês, então, devem conhecer, o PNE, nós temos o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que trabalha 5 eixos. Um deles é a educação básica, o outro é a educação superior, o outro é a educação não formal, que aí tem a ver com formação de sociedade civil, formação de outros grupos que não estão no âmbito da educação formal. Aí a gente tem profissionais do sistema de justiça e segurança, formação de policiais, formação, né, permanente, né, e profissionais de mídia e segurança. São os 5 eixos que tem no plano, com ações programáticas, com responsáveis, né? Então, ali é onde eu nem, obviamente, vou entrar hoje, mas acho que seria legal vocês também darem uma olhada, se forem trabalhar, a parte de educação formal, se é aqui, né, vocês mais trabalham, que fala especificamente ali ações específicas, tá? Então, 2003, aquele foi revisto em 2006, tá? Mas ele foi feito em 2003. E aí eu tenho as diretrizes, que seria o documento mais recente nosso brasileiro, como eu disse para vocês, muito curtinho, que dá para vocês pegarem. Então, acho que basicamente com isso a gente consegue fechar essa primeira parte de histórico, né, e conceitos, e que eu achei que, como uma aula inaugural, eu tinha que trazer, né, principalmente pensando que essa é a resposta que, pelo menos, eu dou para essa pergunta, né? Como prevenir violência. Eu acho que com esse tipo de educação a gente consegue prevenir. Não vou dizer que é a única ação que deve ser feita e que pode ser feita. Eu só estou dizendo que, como educadores, e pela minha experiência como educadora, esta, com certeza, é uma resposta possível para essa pergunta, né? Por favor, André. Não sei quem que está passando, né? Aqui são os documentos, isso eu nem vou entrar, porque eu vi no Moodle também, eu acho que vocês vão entrar em muitos temas ali na aula de vocês, e tem nos nossos artigos lá que eu coloquei, mas, enfim, tem uma lista dos documentos, esses slides vão ficar, né, acessíveis depois para vocês também, acho que a gente pode passar, mas só para dizer que isso tudo já está, né? Educação em Direitos Humanos já tem previsão legal, né? Já tem marco legal, né, no Brasil, né? Legal no sentido jurídico, né? E aí, lembrando que este processo de aprendizagem, ele não pode ficar só na parte de conhecimento, né? Então, assim, é uma aprendizagem que precisa estar nesse desenvolvimento de valores, reforço de atitudes e comportamentos, para que provoque ações, né? Então, assim, acho que essas 3 etapas, né, é sempre aquela questão de que a gente fala, né, que a gente primeiro precisa compreender alguma coisa, né? Eu trabalhei um pouco, né, como vocês viram ali no Canadá, e lá a gente fazia formação com uma ONG deles no Canadá todo, que era com criança e adolescente. E aí, com as metodologias, as práticas que a gente fazia para criança e adolescente, claro que para cada faixa etária, né, a gente tem que agir de forma diferente. Mas tinha uma coisa muito recorrente no método que eles faziam lá, que sempre era que tinha que ter ou um jogo, ou uma dinâmica, ou qualquer coisa que eu diria que até como professora universitária, às vezes eu tenho que fazer, porque meus alunos têm 18, 20 anos, às vezes eles são super jovens e precisam de movimento para parar e prestar atenção, né, no que a gente está falando. Então, eles tinham muito essa coisa de primeiro ter uma dinâmica, né, para que a gente sentisse, né? Qualquer pessoa parasse e sentir. Aí, depois que sentiu, ninguém falava nada. Era aquela coisa, ocorria um jogo, fazia qualquer coisa, mas que tinha já uma metodologia de que tinha gente que não gostava, tinha gente que gostava, aconteciam coisas durante a dinâmica, né? Quando acabava, que tinha gente sentindo tudo que é coisa diferente, aí sim era hora de pensar. E aí tinha todo um processo da gente parar e discutir em roda, e começar a discutir o que você está sentindo.
Por que você acha que está sentindo isso? O que fez você sentir isso? E nessa discussão, a gente levava para a mente, né? Era essa a ideia. Primeiro sente, aí pensa. E aí vinha a terceira ação, a terceira etapa, que era a ação. E aí a gente pensava nas mãos e dizia assim, como é que a gente pode fazer diferente para que isso não acontecesse, para que alguém não sentisse isso que sentiu? Então, se vocês pensam em preconceito, inclusão, exclusão, assim, lá era essa, vamos dizer, a regra geral, mudavam as dinâmicas dependendo das faixas etárias, o conteúdo que ia ser trabalhado sobre direitos humanos nisso, mas basicamente tinha essa lógica de que para a gente sentir, para a gente pensar, e depois a gente pensar na ação, porque senão a gente fica na inação, não é? A gente se sente impotente. Então, a gente vê a violência, a gente vê o que está acontecendo, a gente sente o preconceito, ou a gente, por empatia, sente o que está acontecendo com o outro, mas a gente não sabe o que fazer. Então, é essa ideia de que, num processo permanente formativo, isso não é uma aula, né, gente? E, assim, isso não é nem uma aula numa série específica, isso tem que ser um projeto dentro da escola, né? Onde isso haja durante essa passagem da pessoa nesse processo de formação, ela tem oportunidade de ir refletindo sobre isso, né? De ocorrer coisas que ela pense e ela veja como fazer a diferença em relação a isso. E por isso esses momentos, né? De conhecer, ter habilidades, mas pensar em valores, atitudes e ações possíveis para aquilo, tá? Acho que agora vamos fechar essa parte, deixa eu ver. Aqui, na verdade, eu só quero explicar que a gente fez uma consulta esse ano sobre o Programa Mundial, que a gente, então, o IDDH trabalha com a ONU, né? Como eu falei para vocês, a gente tem status consultivo, então a gente pode incidir. E nessa de fazer a provocação lá para atingir aqui, nós temos esse Programa Mundial em 4 fases. A primeira fase começou em 2005, que vocês estão vendo aí, lembra da década? E aí começou os planos de ação desse programa a cada 4 ou 5 anos. O primeiro foi educação primária e secundária, e por isso hoje a gente tem muito mais material voltado no mundo mesmo de educação e direitos humanos para isso. Depois veio para a educação superior, polícias, profissionais de segurança, e aí até 2014, aí a gente veio para uma de profissionais e jornalistas, tá? Profissionais de mídia, que estava toda essa preocupação, e vocês podem imaginar isso, da violência, né, e o problema, né, que a gente tem hoje. E isso, veja que a gente estava falando em 2015, né? Não foi nem nesses últimos anos, mas em 2015. O problema, né, de como os meios de comunicação podem causar mais violência, né, em direitos humanos. E aí entrou na última fase, que o foco foi juventude, que está acabando. Então, a ONU agora está num processo de consultar os estados, os países, para dizer qual vai ser a próxima, qual vai ser o grupo, qual vai ser o tema, o que a gente tem mais de urgência para trabalhar a educação em direitos humanos. E aí a ONU também consultou outros interlocutores, e nós provocamos no Brasil uma consulta rápida para ver se o pessoal, o que o pessoal estava pensando como continuidade do programa, porque vocês estão me ouvindo agora, em 2025, que vai começar esse programa, vocês vão lembrar de mim, porque vai aparecer lá diretrizes nacionais que vão chegar nos estados por causa desses próximos 4, 5 anos, que vai ter alguma política que o Brasil vai ter que cumprir, tá? Então, só pode ir passando, que eu só quero trazer o resultado para vocês verem. Acho que pode passar, que aqui é só porque foi junto com a Unesco, com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que a gente trouxe. E basicamente, o resultado veio aqui, tinham os grupos temáticos e possíveis espaços onde deveria estar o foco da educação em direitos humanos. Então, vocês veem que tinha governos, dentro de governos, de ONGs, poder público, né? Escolas, universidades, e o que mais foi trazido foram os espaços digitais, como um espaço super importante das políticas, né, de Estado voltarem para pensar na educação em direitos humanos dentro dessa esfera. E os grupos que aí a gente tem, pessoas com deficiências, né, promotores, defensoras, né, de direitos humanos, profissionais de saúde, que apareceu aqui bastante, né, profissionais de poderes, né, de poder público, o que mais foi, e aí tinha professores, vocês estão vendo, docentes aqui, mas o que mais saiu nessa pesquisa, é uma amostra, né, gente, foi juventude. Então, do resultado dessa consulta, saiu um pouco que
o foco, através deste grupo, deveria ser os espaços, né, juventudes dentro dos espaços digitais. Eu não sei o que vem, né, isso vai ser decidido em setembro, né, agora mesmo eles vão discutir, começou a sessão agora, mas a gente no ano que vem vai estar sabendo, então, qual vai ser a próxima fase. Mas eu gostaria depois de saber se vocês concordam que deveria ser um foco, né, de política de educação em direitos humanos, pensando em juventude e pensando em espaços digitais como algo que a gente tem que estar, a gente, política pública, tá? Antenado, né? E vamos ver se vai ser esse o caminho, né? Ou se não é. Vamos seguir, por favor, que aí eu vou tentar já ir para o campo da boa prática, que é o que eu posso falar, né, nesses próximos 15 minutos, pelo que eu vi ali, pelo tempo que você me falou, André. Está tudo bem a gente seguir? Então, aqui, na verdade, entrando no campo das políticas públicas, é para dizer que nada disso vai acontecer sem a gente ter política pública. Apesar de sermos, talvez aqui, eu sei que tem psicólogas, né, tem professoras, tem coordenadores pedagógicos, coordenadoras. Assim, por mais que a gente, muitas vezes, individualmente, né, faça um esforço e tente mudar estruturas, e isso eu faço também, então acho que a gente tem que sempre estar motivado quando possível, quando não tiver muito, agarra nas pessoas do lado que aí estão mais, e a gente carrega um pouquinho, né? Não tem problema, né? Faz parte, né, da vida, mas a gente não pode, muitas vezes, deixar no isolamento do indivíduo essas mudanças estruturais, né? Então, eu acho que a escola passa muito por isso, né? Em projetos, em programas que, às vezes, acabam ficando num professor ou numa estrutura naquele momento e que, nesse isolamento, sobrecarrega tanto essas pessoas, né, quanto aquele momento, e isso acaba não tendo continuidade, né? Eu fiz alguns projetos com escolas e eu ouvia isso o tempo inteiro, né? De, poxa, mais um projeto, como essa ideia de projetos que sugam no sentido de energia, pode trazer um impacto ou não, talvez, mas aquilo parece que não gera uma continuidade. E eu vi nesse momento do nosso projeto que eu vou comentar, assim, houve uma breve resistência no início por causa dessa preocupação que eu vi de já estou sim de sobrecarga de trabalho e aí mais um projeto, porque exatamente era algo acessório, né? Era algo que vinha para além das atividades, né? Então, eu acredito na educação em direitos humanos não como projetos que vão vir por fora do que eu já estou no meu processo formativo, né, de ensino-aprendizagem. Ele que está dentro, ele tem que fazer parte do meu plano de ensino, do projeto político-pedagógico da escola, da matriz curricular, e aí não é só ter um nome lá, né, do tipo, vou trabalhar história, dentro da minha disciplina de história, a questão, sei lá, da história, da escravidão, e por isso aqui eu vou trabalhar todo o problema do racismo hoje, por exemplo. Dando um exemplo. Na verdade, a gente precisa instrumentalizar isso, né? Então, a gente está precisando, quando a gente fala na política pública, que é o que eu vou trabalhando desde a esfera, né, internacional para a nacional, né, para a esfera federal, a gente vai estar falando de formação inicial, né, óbvio, porque senão não adianta, né, a gente precisa estar nas universidades, e aí, né, pensando os professores aqui, né, pensando a UFSC aí presente, nos cursos de pedagogia, nos cursos de licenciaturas, trabalhando já com isso, como é que, não só ensinar o que é direitos humanos, mas como a gente educa, né, o que a gente precisa fazer e como a gente pode fazer. Formação continuada, um pouco que estamos fazendo, né, que vocês comentaram em todos os níveis, né, atualização e contextualização desse material didático, que às vezes a gente não para atualizar, não no sentido só de números, né, históricos, mas pensando também na contextualização disso, como eu falei para vocês, depende de onde eu estou, depende de que região eu estou, depende de quem são as pessoas que eu estou trabalhando na minha formação, né, na minha escola, e pensando nessas metodologias que mudam, né, mudam muito, e a gente sabe que o mundo já mudou, a sociedade já mudou, e às vezes a gente está no mesma metodologia em sala de aula e não sabe o que fazer com aquilo, né, porque os alunos já não estão mais prestando atenção, né, e nem a gente, às vezes, né, prestaria, mas vira algo, e eu não estou falando de vocês, eu estou falando até da universidade com quem eu trabalho, então, assim, isso é um desafio, né, obviamente, que eu acho que é geral na educação, né, na nossa crise, né, de educação, mas é algo que a gente tem que pensar, porque isso é política pública, isso não é um professor que é inovador e vai fazer sozinho,
né? Ele pode até fazer, mas se não tiver isso, a gente acaba morrendo na beira da praia, né? E hoje os espaços políticos que foram, acho que a gente pelo menos deve ter essa informação no governo passado, né? A gente teve um desmantelamento dos espaços da política pública de educação em direitos humanos. Então, a secretaria que a gente tinha no MEC, né, que é a SECADI, ela foi extinta. A coordenação que tinha de educação em direitos humanos, que era no Ministério anterior, né, de Direitos Humanos, ela também foi extinta. Então, se a gente não tinha o espaço da política pública, muito menos recurso a gente também ia ter, e, obviamente, isso então ficou estagnado. Né? Não havia investimento, né? Muito menos o segmento das políticas que até já tinham sido feitas. Por exemplo, aquela consultoria que eu falei para vocês que eu fiz da Base Nacional, ela foi engavetada, né? O material que foi feito, né, para a inclusão de direitos humanos e tudo mais. Então, aqui, hoje, eu só queria dizer para vocês que são esses espaços que foram reconstruídos, né? E sem juízo de valor, se eles são melhores, piores do que a gente tinha anteriormente, porque a gente ainda está esperando para ver. Mas no MEC, certamente a gente tem um espaço menor do que uma SECADI, né? Não é uma secretaria inteira, a gente tem uma coordenação de políticas educacionais, está errado aqui, ó, mas políticas educacionais e direitos humanos, né? E no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, a gente também não tem mais uma coordenação, virou uma assessoria especial de educação e cultura em direitos humanos, onde a assessora é aí da UFSC, né? Uma professora, né? Que é da UFSC, que hoje é essa assessora especial nessa área, né? De educação e cultura em direitos humanos, né? Então, só para colocar isso. E aí, pode seguir, por favor, André. Acho que eu não vou falar disso, não. Pode passar. Isso aqui é da Agenda 2030, se alguém tiver alguma questão, porque tem a questão da educação aqui. E, na verdade, eu só estou querendo trazer isso, porque isso é falado muito em muitos espaços, a Agenda 2030 está entrando, e talvez pode ser uma estratégia, tá? Política para a gente usar para fazer educação em direitos humanos. Mas só passa para mim mais um pouquinho, e aqui eu queria fechar essa parte dizendo que, no final das contas, para quem trabalha com parcerias ou política pública, ou o nome que a gente tem para a educação em direitos humanos pode ser muito diferente, né? Então, assim, eu trabalho com muitos grupos no mundo todo com nomes diferentes, onde Educação para a Paz faz exatamente muito trabalho que a gente faz, né? Assim, muito igual ou a mesma coisa. Educação para o Desenvolvimento Sustentável é o nome para a Agenda 2030, por isso que eu estou comentando que aí muita gente não pode falar educação em direitos humanos, mas faz educação para o desenvolvimento sustentável. Então, às vezes, é uma questão de você se alinhar também, na minha visão, tá, gente? Assim, eu não brigo pelo nome, eu geralmente brigo pelo que eu quero ter, né, de mudança no que eu estou fazendo, né? E se você quer chamar de Educação para a Cidadania Global, que é o nome que a Unesco usa, tá tudo bem. Se você quer chamar, mas o que eu quero dizer é só que tem muitos nomes que talvez vocês conheçam ou já trabalhem e que, na verdade, é a mesma ideia da educação em direitos humanos que eu também estou aqui falando, tá? Então, eu não me prenderia muito ao problema com o nome, porque às vezes a gente tem uma má informação, né, que vem da desinformação sobre o nome direitos humanos, e aí há resistências que são totalmente desnecessárias. Então, só colocando por isso. E aí vamos, por favor, André. E aí, sobre a violência nas escolas, na verdade, a gente vai estar falando aqui, eu nem vou parar para ler slide, que eu também nem gosto muito, mas a gente vai ver que a única coisa que eu queria recortar é que eu trabalho com violência muito mais em outros espaços do que na escola, porque por causa do meu trabalho, como eu falei para vocês. Mas o que a gente vai estar falando aqui é um pouco esse recorte. Eu acho que vocês vão ter aula que eu vi sobre violência específica, então eu acredito que vocês vão ter a oportunidade com pessoas, ou vocês, né, têm experiência muito mais profunda e teórica mesmo sobre a questão da violência, né? Mas então, só para dizer que a gente está recortando, né, essa ideia da violência nas escolas, né? E por isso eu estou falando tanto nessa questão da educação em direitos humanos dentro de instituições de ensino, aí pensando mais em escola do que em universidades, né? Acho que a gente pode passar, né? E obviamente, essa discussão veio muito forte por causa dos ataques nas escolas nesses últimos tempos, né? E eu não estou querendo me deter nos fatos, porque eu acho que nós conhecemos os fatos, até porque foram muitos no nosso estado, né? E eu acho que isso vai vir no debate, mas porque
além de ser muito triste mesmo, eu diria que o que a gente viu foi essa reação do Brasil, né, de forma geral, a tentar discutir quais os meios, né, seguros, né, pensando tanto na segurança dos alunos, alunas, dos professores, dos funcionários, das funcionárias, né, e quais todos os atores que deveriam estar envolvidos para que a gente tivesse, né, esse enfrentamento à violência na escola, né? Como aqui a nossa pergunta é outra, né? Eu estou falando da prevenção a essa violência, né? Então pessoalmente, né, acho que o enfrentamento à violência a gente pode pensar no aparato de segurança e pensar em algumas questões, porque eu acho que isso, obviamente, a gente tem que pensar na segurança das pessoas, e isso é um direito humano, né? Agora, eu não acho que isso é algo preventivo. Eu não acho que a melhor política preventiva, né, vai ser outro tipo de violência. Eu nunca acreditei nisso, né? Então, por isso eu acredito na educação como uma forma, né, da gente realmente tentar estruturar a médio e longo prazo, né? E, obviamente, se eu tenho que enfrentar agora uma situação de violência, isso para mim é curto prazo, e isso indica outras coisas que eu tenho que fazer para garantir a segurança. Mas quando eu vou pensar numa prevenção a médio e longo prazo, eu não posso continuar nessa mesma política, né, de segurança agressiva que a gente muitas vezes viu como defesa para isso. Mas a gente tem sim, e eu acho que é o grande problema que a gente tem de política pública no Brasil, né? A gente não consegue pensar em mudanças estruturais por muito tempo. E aí a gente está sempre reagindo às coisas porque a gente não consegue realmente avançar, né, nisso. Então, não é o que eu busco, né, e defendo, e por isso eu estou falando tanto na educação mesmo, porque eu acho que uma educação em direitos humanos bem feita, ela realmente previne esse tipo de violência que a gente está falando. Dizer que nunca vai acontecer, não dá para dizer, porque existe o fora da curva em todos os países, do mais desenvolvido ao menos desenvolvido. O que a gente não quer é que isso aconteça de forma recorrente ou que a gente repita práticas que a gente já viu que não funcionam, né? Inclusive de outros países que às vezes a gente, né, copia, acho que meio sem muita reflexão. Mas para vocês verem, é só para dizer que esse documento que saiu do Ministério da Educação é bem recente, né? Exatamente em resposta a esses acontecimentos, que são as recomendações para proteção e segurança no ambiente escolar. E que, então, esse grupo de trabalho, né, até foram alguns colegas da campanha do direito, Campanha Nacional do Direito à Educação, né, que são colegas que super trabalham, né, com o IDDH também, eles dão várias recomendações, que eu não sei se vocês conhecem, eu acho que eu pedi, né, para colocar ali no Moodle, mas é uma cartilha que tem sido muito disseminada no Brasil todo, né, com recomendações específicas. Então, eu acredito que para essa situação poderia ser usada como recomendações aí no tema, né, de vocês debaterem aí também durante, eu não vou ler, mas os slides aí ficam com vocês. Mas vocês vão ver que tem várias recomendações para a escola poder incorporar, né, como proteção e segurança. Por favor, André, acho que aí vai continuar algumas recomendações. Vocês vão ver que tem o diálogo contínuo, ajudar estudantes, valorizar as diferenças. Então, assim, são políticas também de acolhimento na situação, mas também de forma, né, que deveria já ter a escola preparada para quando isso, né, acontece, ou prevenir que isso aconteça nesse diálogo, né, de conhecer melhor, né, a situação das escolas, né, no chão da escola. Pode seguir. E aí, por fim, né, que eu acho que eu estou me encaminhando aí para os últimos 10 minutos, pelo tempo aí que eu tinha, o Educar Direitos Humanos, né? Esse Educar Direitos Humanos foi, então, esse projeto, acho que você pode passar, por favor, André, que aqui explica um pouco ele, mas era só para explicar para vocês aí uma forma que a gente entendeu nessa época de fazer. Foi um projeto que o IDDH, então, fez junto com a Secretaria de Educação, mas aqui, né, eu estou em Joinville hoje, aqui de Joinville, né, a Secretaria Municipal, com a universidade, né, e aí a gente teve uma troca com a Embaixada do Canadá, que eles têm muito trabalho assim, forte no Canadá com educação em direitos humanos, né? E aí a gente fez, então, um projeto que durou basicamente, assim, um pouco mais de 5 anos até, então foram muitos anos que a gente foi tentando implementar para atingir todas as escolas, né, da rede municipal aí. Pode passar, André, por favor.
que eu vou tentar, eu trouxe uns slides só para mostrar aqui. Qual era a ideia? Instrumentalizar os professores com material adequado para trabalhar direitos humanos, em Fundamental 1 e 2. Então, a gente preparou apostilas, né, onde a gente tinha os temas de direitos humanos e disciplinas do ensino fundamental, né, mas no 2, né, com disciplinas, e como é que a gente podia incorporar, né? Então, a gente pediu para a secretaria mandar para a gente, né, como era estruturada as matrizes e como é que a gente podia pensar. Então, isso primeiro foi um trabalho nosso, né, de trabalhar com material mesmo, de conteúdo, vamos dizer assim, das escolas, né, aqui. Aí aprofundar o conhecimento teórico e prático, né, de professores, e algumas, a gente fez muito multiplicação, né, dos professores fazerem oficinas, e aí a gente retomar, né, os multiplicadores, né, e aí pensando em temas que as escolas traziam para a gente, né, que eram de violência de gênero, que era a questão de identidades, né, diferentes de gênero, a questão de discriminação racial, e quais eram os principais problemas que eles e elas identificavam como mais graves. Não era a gente que trazia esses conteúdos, tá? Porque, no fundo, como eu disse, o contextualizar para mim é isso, né? Eu nunca vou chegar numa escola, eu, Fernanda, quando faço oficina, eu nunca levo, né, os conteúdos contextualizados no que eu acho que é, né? Eu vou sempre ouvir antes para dizer, ok, quais são os desafios que vocês têm? E aí a gente vai trabalhar, né, coletivamente, como é que eu trago isso, né, para dentro desse rol de direitos humanos e como é que a gente pode pensar, né, num trabalho concreto. E aí a gente, então, fez todo esse trabalho de sensibilizar para discutir, então, na escola, ter um plano mesmo, né, não vou dizer de enfrentamento, né, mas pedagógico, melhor, né, de trabalhar com temáticas de direitos humanos que fizessem sentido naquela escola. Então, óbvio que Joinville, vocês conhecem, acho eu, é uma cidade grande, né, e aí, claro que depende dos bairros, os desafios eram diferentes, né, então, os lugares onde tinha a questão do problema de ter muito tráfico de drogas, né, então, obviamente, era outra situação, de desafios, eu digo, né, e aí outras situações de outras escolas, então é claro que isso tinha que aparecer de como a gente ia abordar os mesmos, talvez, grandes temas que a gente estava trabalhando, né? Pode passar, André, por favor. Aí foram os manuais e os temas que foram trazidos, que vocês podem, que foram, né, nessa oitiva que a gente fez com as escolas antes, né? E aí, pode ir passando, por favor, que agora eu vou rápido. Das etapas, então, foram as oficinas que a gente foi fazendo, depois, o mais importante que eu sei que foi na avaliação que eles mais gostaram, é que a gente fez um plano individual, né? Cada professor e professora fez um plano individual, né, da sua disciplina, né? E depois os orientadores, a gente fez uma reunião, né, aí mais de série, né? Eu não me lembro agora, já faz um tempo, mas se foi de série, porque mudou um pouco em algumas escolas, mas aonde a gente tentava trabalhar esse plano de ação, né, do tipo, ok, eu dou aula na 6ª série de matemática, né, então o meu conteúdo é esse, e aí eles e elas, né, estudavam e a gente trabalhava um plano. Então, no próximo semestre, a gente vai trabalhar dessa forma e ver como funciona essa inclusão, né, de direitos humanos, ou seja, como eu disse, não era um projeto externo, né, a ideia era que isso entrasse na atividade profissional, né, da pessoa, né. E aí a gente fez um grande seminário, né, para apresentar resultados, né, onde vieram outros trazerem boas práticas também. E, obviamente, a última etapa, que foi quando acabou o projeto, e aí foi por um problema político, né, na cidade, na secretaria, houve toda um combate, né, ao que estava sendo feito, porque tinha a discussão que foi trazida pelas escolas, né, da igualdade de gênero, né, da questão de meninas, e porque tinha a palavra gênero, houve toda uma resistência, e eu sei que a secretaria, então, parou o trabalho na época, né, antes da gente concluir essa última etapa,
que era exatamente trazer a Base Nacional Curricular e associar quais eram, então, as competências da base que também estariam sendo implementadas junto com esses planos, né, de ação que a escola, então, estaria desenvolvendo. E aí foi uma pena, porque aí a gente não teve o resultado dessa inserção da Base Nacional. Mas se a gente se lembra, né, nessa época que teve toda essa confusão maior no Brasil, isso não aconteceu só aqui, né? Então, assim, muitos projetos foram parados, né? Pessoas, enfim, perseguidas e tudo mais. Acho que a gente pode seguir, André, por favor. Aí são só fotos, pode ir passando, né? Que era só para mostrar. Aqui era um pouco o desenvolvimento do plano individual, mas aqui era a aula mais da dignidade, então tentando sempre essas metodologias participativas, né? Pode seguir um pouco. Aí aqui foram professores que do Canadá que vieram para cá, então teve essa troca de experiências e eles estavam trabalhando lá também. Vocês estão vendo que tem matemática, ciências, aqui está em inglês, né? Mas era exatamente essa ideia de como trabalhar direitos humanos nas disciplinas, né? Por isso que eu digo, não é uma disciplina à parte, né? Isso tem que fazer sentido, né, em todos os lugares, senão, né, a gente separa demais o que não é para separar. Pode seguir, por favor. O seminário final, então, que aí foi organizado pela secretaria, né, e foi bem participativo, né, foi importante. Acho que aí a gente está indo para o fim. Isso aqui não, isso aqui era só para dizer, caso universidade, que na universidade também é um desafio isso, né? Então, além isso que eu falei foi do IDDH que a gente trabalhou, mas na universidade esse desafio de como criar políticas, né, permanentes que continuem em todas as esferas é uma coisa que eu estou batalhando ali desde que eu estou lá, né? E tem mais de 15 anos, né? Então, a minha estratégia também com o meu grupo foi abrir espaços, né, dentro do direito, que era onde eu estava, para fora do direito, que é o comitê, né, vinculado à reitoria, e agora a Cátedra Unesco, que foi aprovada lá neste tema, né, de educação para a cidadania, que então traz, né, a Unesco aí como uma instituição que deve. Então, hoje o reitor não fala sem falar de que a educação em direitos humanos é fundamental. Então, são aquelas estratégias, né, para a gente ir saindo só da nossa atividade. Eu, Fernando, em sala de aula, já fazia isso há muito tempo. Mas é como é que a gente cria esses espaços que fiquem, né, dentro das gestões. Enfim, falei demais, mas, na verdade, André, acho que fiquei dentro dessa 1 hora que a gente tinha falado. E eu adoraria ouvir vocês, né, hoje ou depois, em outro momento. Obrigada aí, pessoal. Fernanda, muito obrigado. Você traz questões bem pertinentes e abrangentes, né? Então, acho que para uma aula inaugural é muito produtivo, muito rica a sua fala, né? A partir desse seu olhar amplo, né, para as políticas públicas, né, e para os sujeitos, né. Eu pensei em várias questões, mas aí já vou passar também. Nós temos algumas questões aqui no bate-papo, e depois a gente pode abrir também, sintam-se à vontade para fazer por microfone, ali, né, abrir o microfone para falar. Mas uma questão que eu pensei bastante, né, você citou a Benevides, né, e talvez eu acho que é isso, né? Porque quando ela diz que a educação em direitos humanos, ela não é uma educação, não é a mera transmissão de conhecimento, mas uma educação em valores, né? Para tocar mentes e coração, né? E acho que esse é um ponto que, assim, que torna a educação em direitos humanos mais desafiadora, né? Porque a gente percebe na prática que alguns docentes, né, ainda tem não querendo culpar os professores e as professoras, não querendo responsabilizar, mas a gente entende que há uma estrutura que muitas vezes acaba engessando, né? E de modo que esses educadores e educadoras acabam assumindo uma postura mais de uma educação bancária, né? Mais de transmissão de conteúdo, né? É claro que na prática a gente conhece vários professores que acabam transformando essa realidade e fazendo um trabalho diferente nesse sentido, mas fica muito a cargo do professor que quer fazer isso, que muitas vezes perde seu tempo, né? Tira seu tempo, enfim, né? Buscando uma estrutura, enquanto que deveria ser a regra, né? Todos os professores e professoras deveriam ter condições de fazer isso, né? E então, acho que um dos desafios é a formação docente, por isso que eu fiquei um pouco surpreso, né? É claro que
que a gente tem um problema grave nos espaços digitais, né, em ocupar esse espaço que inicialmente foram criados com uma perspectiva de ser um espaço de diálogo, né, de encontro com o outro, com o diferente, um espaço de empoderamento que pode dar voz às minorias, né? E a gente sabe que isso se inverteu, né? E que é importante pensar também, né, numa educação e lidar com esse espaço. Mas, assim como eu vejo também a importância da formação docente para pensar, né, para que as escolas possam pensar numa formação para o uso desses espaços, né, para, de alguma maneira, subverter essa ordem do discurso do ódio, né, de fake news, enfim, das violências que também acontece na rede. Ou seja, de todo modo, assim, de todas essas questões, eu vejo muito importante, né, necessária a formação docente, a formação dos profissionais que estão na escola, né? Então, eu acho que talvez falar um pouco sobre isso. E aí tem outras questões aqui, né, sobre a importância da formação docente, porque quando a Vera Candu ela também traz, né, aqueles princípios que lá do final da década de 90, né, que eram considerados como consenso para a educação de direitos humanos, ela traz a formação de sujeitos de direitos, né, como um dos princípios. E eu entendo que a gente só consegue formar sujeitos de direito quando a gente se forma, né? Então, é se formando sujeitos de direito que a gente consegue formar esses sujeitos, né? Então, o papel, mais uma vez, o papel do educador, da educadora e das pessoas que estão hoje aqui, né? Que estão na escola, para contribuir com essa formação de sujeitos de direito. E aí acho que tem a ver com as questões que a gente tem aqui, talvez, eu não sei se a gente poderia talvez pensar em bloco, né? E depois, a primeira pergunta aqui é com relação ao material, e aí eu aproveito para perguntar se eu posso disponibilizar no ambiente essa apresentação para o pessoal, com os outros artigos, ótimo. E aí, Fernanda, tem, né, algumas questões nesse sentido, que a Daniela, ela comenta, assim, né, que no NEPRE, ela ouve muito sobre essa questão da sobrecarga de trabalho, mais projetos, mais funções. Se a Daniela quiser abrir o microfone para conversar mais, para esclarecer, mas eu acho que é nesse sentido, assim, né, de ter várias demandas, né, e esses desafios que você trouxe, então, para dar conta, né, como é que equaciona isso, né? Eu não sei se é nesse sentido, Daniela, você está escrevendo. E quando você trouxe a cartilha sobre a violência na escola, a Jéssica perguntou se tem uma parte que é mais específica de violência na escola mesmo, né? Então, ela comenta que acha que era o tema central. Acho que ela está comentando também sobre, enfim, se a Jéssica também quiser esclarecer. Mas tem uma questão aqui daí do Jefferson, acho que ele traz tudo isso junto. Que é, professora, você pode falar um pouco sobre as boas práticas no enfrentamento às violências nas escolas? Na prática, diante do cenário político de Santa Catarina, as condições estruturais das nossas escolas e outros fatores que acentuam e potencializam a violência. Como podemos atuar de forma estratégica e coletiva para a prevenção? Eu falo já, eu não sei se o pessoal vai abrir. O que você acha, André? Estou falando? A Daniela comentou que ela está sem microfone, mas sim, sobre mais uma demanda, como inserir novas metodologias. Acho que a gente pode fechar nesse, e algumas pessoas estão sem microfone, Fernanda, então a gente pode... E tem outras aqui no bate-papo, acho que a gente pode pensar nessas e depois o pessoal pode trazer pelo bate-papo mesmo ou abrir o microfone. Tá. Não, obrigada. Eu estava tentando ler aqui rapidinho, porque eu estava com fechado das mensagens, né?
e aí eu não estava lendo, ao mesmo tempo ia ser difícil também. Mas aí que bom que você trouxe, porque aí fica mais fácil. Eu vou tentar, então... bom, primeiro, eu vi algumas questões sobre a parte de violência na escola, né, e o tema, né, e eu não sei se ficou claro quem estava também desde o começo, mas por isso eu fiz tanta questão de falar de onde eu venho, o meu lugar de fala, né? Eu falei muito no começo por isso, porque eu não trabalho na escola, muito menos com violência na escola, no chão da escola, né? O que eu venho trabalhando há muitos anos é com a formação de professores, e que eu acredito que é a forma de prevenção a essas violências, e não só esse tipo de violência que a gente está vendo agora, né? E eu acho que isso é importante dizer, né? A gente é algo que foi muito, como eu falei, né, triste, impactante, mas a gente tem, e vocês sabem mais do que eu, por isso que eu estou falando, né? Muitas formas de violências que ocorrem, né, na escola, que é o retrato da sociedade também, né? Então, no fundo, a minha preocupação sempre é como é que a gente olha isso dentro da escola como uma realidade da nossa sociedade, como é que a gente, então, como responsabilidade aí, e aí eu acho que muito melhor esse debate vocês vão ter durante o curso todo, porque eu acho que é a riqueza e a potência que eu falei no início do curso de vocês, é exatamente o grupo que está aqui representado com a secretaria, como vocês, acho que alguém falou aqui da Rede Estadual de Educação, e vocês pensarem, né, numa estratégia dessa, né, de enfrentamento, de ver e tentar saírem, na minha visão, né, assim, de uma resposta imediatista só, né, porque ela geralmente não vai ser preventiva para futuras violências. Né? E, obviamente, aquilo que eu comentei, eu acho que uma coisa é o enfrentamento, e por isso acho que o nome até do NEPRE fala isso, né? Tem o enfrentamento, tem o atendimento, eu acho que deve ter sido super pensado esse nome, mas geralmente é isso, né? A parte de prevenção, e por isso eu foquei na prevenção, é igual direitos humanos, tá? Eu trabalho com direitos humanos, defensora, professora há muitos anos. Então, dentro do rol de direitos humanos, você tem o campo de defesa e proteção, que geralmente vai ser no litígio, vão ser advogados que vão trabalhar. E eu sou advogada, mas eu não trabalho com defesa e proteção. Né? Eu não entro em ação judicial na defesa das vítimas de violência, o que vários colegas meus fazem, e eu trabalho em parceria. Aí você tem a promoção de direitos humanos. A promoção de direitos humanos entra a educação, entra a saúde, entra outros focos dos direitos humanos que você vai fazer medidas, né, muito mais de políticas públicas, porque você vai fazer ações que vão promover esse direito e não defender esses direitos. Só estou comentando isso porque aí tem reparação. Então, cada verbo desse são ações diferentes que a gente faz e a gente foca, né, as nossas ações. No meu caso, né, nesse sentido específico, como eu trabalho em educação, eu estou tentando trazer para vocês que este tipo de educação em direitos humanos, né, me parece, né, que ele é um pilar importante para a gente pensar nessa estruturação de prevenção. Né? Agora veio a pergunta ali, né? E aí eu vou dizer, tentar responder as duas coisas, né? Uma, acho que não sei se foi o Jefferson, né, que falou desse problema, né, de boas práticas diante das conjunturas que a gente tem políticas, né? E que vêm e vão, né, Jefferson? Mas vamos assim, a gente tem um momento diferente, dependendo, né, que vai e volta. A gente está numa região do país, né, onde talvez os desafios da gente trabalhar, né, com direitos humanos se aparecem de outra forma, por uma resistência, às vezes, né, à própria conceituação ou da concepção, vamos dizer, de direitos humanos, né? Mas você até usou um jeito diferente, mas eu diria que o que mais está na rede popularmente é essa ideia, né, dos direitos humanos são para defender bandidos, né, que é um pouco que você falou dos autores da violência, ou a gente vai dizer direitos humanos para humanos, direitos, né, e tem uns slogans assim que são muito veiculados e que, para mim, isso é a maior clareza de evidência de que a gente
não está fazendo educação em direitos humanos em lugar nenhum, em nenhum desses espaços, porque o espaço da educação em direitos humanos, como o André falou, da formação de professores ou da formação de sujeito de direitos, que a Benevides vai dizer, não precisa ser na escola necessariamente a formação do sujeito de direito, não é? Porque tem gente que não vai à escola, né? Tem gente que não vai passar por isso e que já é, né, um problema, né, de acesso ao direito humano. Mas a questão é, a gente também não pode depender só da escola para garantir que as pessoas tenham conhecimento, né, e sejam conhecedoras de serem sujeitos de direitos. Então, eu só estou querendo dizer que a abrangência de fazer essa educação ela é muito mais complexa, porque não é só nesses espaços. Quando a gente entra na escola de boas práticas, eu dei esse exemplo, mas se vocês entrarem agora no site, por exemplo, tem um instituto que chama Vladimir Herzog, que fica em São Paulo. Ele faz parcerias com várias redes estaduais de educação, né, para trabalhar com escolas inclusão de educação em direitos humanos, e tem vários impactos, tem material, tem aula online, então, assim, existem, e eu posso até me comprometer, André, se você quiser, assim, de passar uns links de boas práticas, que eu não ia ter tempo aqui, né, de passar, então eu peguei uma que eu trabalhei. E por que eu falei isso? Porque nós passamos 5 anos construindo uma matriz, e aí eu vou tentar responder a Daniela, para não ser um projeto, Daniela, a mais, porque isso foi o que a gente ouviu nas oficinas de direitos humanos, que eles estavam cansados de projetos, eu comentei isso, né? Então, na verdade, a gente entrou dentro daquela semana de capacitação docente, que já fazia parte do programa deles e delas naquele momento, que eles iam rever os seus planos de ensino, tinham que trabalhar, virou uma atividade na preparação da disciplina, essa elaboração do plano individual. E talvez nesse primeiro ano foi uma atividade a mais que canse, como você falou, assim, nossa, mas mais uma atividade. Mas depois ela foi incorporada. E, na verdade, assim, para mim, isso deveria ser algo, e aí falando, Débora, que viesse como política pública da secretaria dentro da rede como atividade. Não era o instituto externo que deveria estar fazendo isso como política, mas a gente fez no começo porque não existia. E a ideia era que isso virasse algo que fizesse parte da capacitação docente, porque depois que entra, né, essa matriz, ela já tinha que trabalhar com a base nacional, você já tem que fazer planejamento, não é? E tem que lidar com alguns cumprimentos ali de competências e tudo mais. A ideia era só a gente auxiliar como incluir direitos humanos nisso, né? Então, assim, foi uma tentativa, né, de fazer isso, não virar mais um projeto, né, que existem outros, né, mas principalmente fazer com que isso fosse algo que entrasse na sistemática da formação permanente, mas também da preparação de aula de forma que ficasse, né? E aí as boas práticas, tem várias, né? Eu realmente posso passar isso, tem várias que eu quero dizer, de educação em direitos humanos, mas não isso com dados de que isso preveniu violência, porque isso, na verdade, é outro tipo de pesquisa, né? Mas, no fundo, nós temos, né, os dados é que, geralmente, você tem um ambiente escolar diferente quando você tem essas práticas que podem ser feitas no campo do esporte, da cultura, da arte, nas disciplinas. É um combo, né, de ações que são feitas na escola e que eu acho que o próprio projeto que foi trazido aqui, do Conexão Escola Mundo, ou outro, vocês têm experiências que têm resultados, né? Por isso que eu digo que isso eu acho que não é um mistério, né? Há resultados que mostram isso, né? Eu paro por aqui, eu não vi se teve mais alguma coisa. Bom, eu acho que você já tem uma questão da Cloudland, que você já justificou, né, o comentário, e por enquanto eram essas. Tem uma da Daniela que comenta que a desinformação passa a ser uma estrutura violenta que transita no espaço escolar. Como sensibilizar sobre a temática de direitos humanos, se no imaginário coletivo a maioria dos profissionais compreende a temática como proteção dos autores de violência?
aquela ideia de que direitos humanos é direito dos humanos. Na verdade, eu acho que eu falei o Jefferson e eu juntei, eu tinha lido essa da Daniela, e foi quando eu falei isso do problema tanto estrutural político, que eu acho que o Jefferson tinha falado, e a Daniela que tinha falado do sensibilizar, né, quando tem isso. E eu vou dizer, Daniela, que no mundo hoje, a preocupação de trabalhar com profissionais de comunicação, e aí não estamos falando só de mídias, né, mas de profissionais de comunicação, tem sido essa preocupação de como comunicar, né, direitos humanos e como dialogar, que está tão difícil até dialogar, né, sobre qualquer tema, ainda mais direitos humanos, mas como a gente está precisando de novas estratégias mesmo, né? E a gente nota isso, que as pessoas estão testando várias formas da gente dialogar sem entrar no discurso violento, né? Ou no discurso de ódio, né? Ou toda essa questão. Então, o tema da desinformação, né? E a questão do discurso de ódio, eu estaria sendo assim bastante não chovendo no molhado, vamos dizer assim, mas é o tema que a gente ouve todos os dias, né, como grande desafio hoje, não só no cenário de direitos humanos, mas na comunicação nossa como sociedade. E nos direitos humanos, eu acho que ele é até mais antiga essa preocupação, porque exatamente a gente constrói uma narrativa com a questão dos direitos humanos, que ela há muito tempo mentirosa, né? E que parte exatamente da nossa falta de formação, né? E de informação séria, né? Sobre, como eu falei lá, os direitos humanos são históricos, tem uma narrativa que a gente precisa conhecer, né? E como a gente não tem isso nem nas escolas como uma obrigação, né, de todo mundo saber isso, a gente acaba acreditando em qualquer coisa, né? Então, as estratégias que eu te diria hoje é realmente começar de novo essas narrativas e ouvindo mais do que trazendo. Eu tenho trabalhado muito assim. Eu trago uma questão, eu ouço muito o que os grupos trazem, e aí na sala, né? E aí eu vou tentando perguntar, por que você está, de onde vem essa tua referência? De onde você está trazendo esse conceito? Porque quanto mais por que você pergunta, a pessoa não sabe. Geralmente ela não sabe. E aí você consegue construir um pouco melhor, né? Ou trazendo experiências que tragam ela, né, como pessoa dentro, né? Não da empatia. Porque empatia é exercício também, na minha opinião. Você precisa praticar para entender o que é estar, né, um pouco no lugar do outro. Mas quando você começa a trazer situações, né, de vida mesmo, que a própria pessoa poderia estar passando, você consegue ir sensibilizando de outra forma. Mas eu estou super à disposição, porque isso é o que eu faço. Mas aí são experiências muito pessoais, e como eu falei, como uma aula inaugural, eu imaginei que a ideia era a gente abrir esse debate, deixar vocês bem instigados para poder trabalhar com as outras aulas que vêm aí, essas questões super pontuais, né? E eu vou adorar ouvir se vocês construírem um plano estratégico aí, né, de ações de educação em direitos humanos. Mas eu acredito que é o caminho melhor para isso. Obrigada. Perfeito, Fernanda. Eu aposto nisso também e fico muito feliz em ter esse grupo, né? Hoje aqui 89 pessoas, contar com a presença da Débora, né? Porque a gente sabe que existem outros espaços, né? Formais, informais, não formais de educação, mas eu aposto muito na educação como prática de liberdade, né? E aí, nesse sentido, eu achei muito interessante um dos últimos slides que você trouxe a questão da nomenclatura, né? E aí, porque a gente hoje vê muitos educadores e educadoras que se assumem como educadores numa prática libertadora, numa prática transformadora, e aí eu questiono, né? Tem como promover uma educação libertadora sem promover a educação de direitos humanos, né? Sem combater a violência, sem ser antirracista, né? Que é um pouco o que a Bell Hooks fala no livro, né, da liberdade, educação como prática da liberdade, né? Quando ela meio que questiona, assim, né? Quando ela traz Freire, né, como uma grande inspiração para ela até meio que questiona, né? Como é que o Freire não fala sobre uma educação antirracista, né? E aí diz, bom, mas e aí ela tem como, né? Não precisa, né? Se é uma educação crítica, uma educação libertadora, não precisa falar, né, sobre o racismo, né? Porque
já vai combater, né? Já vai ser antirracista, já vai ser uma educação para educação em direitos humanos, né? Se é uma educação transformadora. E aí, mais alguém? Então, a Fernanda, a Daniela diz perfeito, né? Agradece pela fala, por ser, né, a aula inaugural, então, agradece. E aí, Débora, também, sinta-se à vontade para comentar também. Sim, eu até tinha erguido a mão aqui. Leiam Bell Hooks, tá, pessoal? Ótima indicação aí, André. Maravilhoso esse livro que tu citou. Acho que é por aí mesmo. Só queria tecer, assim, comentários breves, a gente já está no horário também. Sobre essa questão dos direitos humanos, a nossa equipe aqui sempre fala... Eu não apresentei direito, né, no início, aonde estou, de onde vem, para onde vou, mas eu sou assistente social aqui no órgão central. Então, na nossa equipe aqui, que a gente faz a assessoria para as coordenadorias regionais, então somos eu, a Cleusa, que está aqui, e o Daniel também, hoje somos em 3 pessoas apenas. E a gente sempre fala isso, né, de que para construir um projeto de prevenção às violências, não precisa o nome do projeto ser Prevenindo Violências. Fazer um projeto voltado para direitos humanos, não precisa que esse nome direitos humanos esteja, né? A gente tem ótimas experiências em Santa Catarina, na Escola Lixo Zero, né, que foi toda uma transformação, assim, radical da forma de educar e de pensar, né, e das relações na unidade escolar, a partir do tema da sustentabilidade, né, da questão dos resíduos e tal. Então, acho que a gente tem ótimas experiências assim para se inspirar. E aí eu faço coro com as palavras da professora Fernanda, assim, queria agradecê-la muito, foi muito bom tê-la aqui conosco essa tarde, muito obrigada mesmo. E sobre essa importância da gente se formar, né? Da gente pensar qual é a nossa perspectiva, quando a gente fala que defende direitos humanos, né? De onde a gente está partindo, o que a gente está pensando sobre isso, para que depois a gente possa formar também os agentes das unidades escolares, né? E pensar em conjunto com eles como é que a gente vai fazer esses projetos na unidade escolar. E que isso não é uma questão de ter uma técnica, que não é que simplesmente, né, Fernanda, tu vem aqui e você diz para nós, olha, vocês vão fazer assim, 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 e vai, né? Não é essa a questão, a gente precisa, né, pensar mais amplamente. Eu acho que abrimos, assim, com chave de ouro o nosso curso, então, queria agradecer muito, assim, e agradecer também a tua disponibilidade, acho que também tu colocou várias ideias, né, plantou várias sementinhas. Esse plano estratégico de educação em direitos humanos já anotei aqui, né, que são várias coisas para a gente pensar. Muito obrigada mesmo. Bom, Cleusa, você quer falar alguma questão? Fica à vontade, por favor. Obrigada, boa tarde. Eu só quero fazer uma fala bem rapidinho, dizer que em nome da secretaria, em nome da nossa gerência aqui, que é a Gerência de Modalidades e Diversidades, onde está a nossa equipe aqui, que é da Coordenação de Educação e Direitos Humanos e Diversidades, que é onde tem o NEPRE da sede, né? Que a gente está muito feliz com essa etapa, que esse momento é muito importante para nossas equipes, para nós aqui da sede. A gente trabalha com demandas sempre que são tão urgentes, que são emergentes, então a gente quase não consegue priorizar esse momento de ler, refletir, né, debater. Então, é esse momento de aprendizagem que a gente prioriza e que isso é muito importante também para as nossas práticas pedagógicas. A gente costuma sempre falar aqui nas nossas formações que para as situações que a gente atende, principalmente as situações de violências, a gente não tem respostas prontas, né? A gente não tem respostas que se encaixam, às vezes, sempre para todas as situações, porque cada situação é muito específica, cada situação tem as suas particularidades, mas que a gente anseia muito, né, por essas respostas, o que eu posso fazer lá na prática, que vai fazer cessar isso que está acontecendo.
mas que esse momento de formação e de reflexão é o que nos permite encontrar essas respostas, né? Que elas vão ser construídas ao longo dessas várias etapas que a gente vai estar aqui reunidos, estudando, enfim, que a gente vai construir juntos, né? Dizer que realmente, né, esse é o caminho, quando os estudantes eles se sentem, eles têm esse sentimento de pertencimento lá na escola deles, que eles enxergam essa escola como um ambiente que aceita eles, que acolhe eles, que é um ambiente seguro para eles, que é a partir daí, né, que a gente tem crianças e adolescentes que são mais autônomos, que não são, que não expressam seus sentimentos através de violências, né? Então, que promover esse ambiente na escola que valide, né, os direitos humanos é uma forma de prevenção, né, a essas violências, e que essas estratégias a gente constrói juntos. Então, só para reforçar o que a Débora já falou aqui em nome da nossa equipe também, que a gente está muito feliz, né, com mais essa etapa de formação, com essa parceria, e que a gente só tem a agradecer. Muito obrigado, Cleusa. Fernanda, eu abro só para você fazer as palavras finais e já encerrar. Então, quero agradecer, né, mais uma vez, por você ter tirado um tempo aí dessa agenda tão cheia para estar conosco. E aproveito já também para desejar a todos, todas e todos um excelente curso, né? A gente continua aí com o GT de Educação acompanhando. Acompanhe os materiais, né? Assim que a Fernanda disponibilizar outros materiais, a gente vai alimentando o ambiente. Eu acabei de colocar a apresentação utilizada na tarde de hoje, já no tópico da aula de hoje. Então, aproveitem o material, aproveitem para interagir nesse momento que acho que é bastante precioso, né? Para a gente dialogar e pensar aí nas ações. Muito obrigado. Fernanda, passo então para te finalizar. Muito obrigado. Não, obrigada também, né? Acho que eu vou fechar só falando igual a sua fala que você falou. Eu fiquei pensando, né, da educação antirracista, né, a educação libertária. Para mim, entra no próprio a ideia da educação em direitos humanos, né? A gente não precisaria nem desse nome, porque para mim toda educação, se não tiver educação em direitos humanos, não é nem educação, né? Então a gente poderia defender só a educação, mas infelizmente, né, a gente às vezes tem que reforçar o óbvio, né? E é isso que faz a gente acabar falando de uma educação antirracista, antifeminista, antimachista, perdão, antes isso, antissexista, porque na verdade não é óbvio para todo mundo, né? Mas seria a única forma de educação. Então, acho que às vezes, e por isso ela é tão complexa, e gostei porque a Cleusa falou isso, e achou a Daniela, né? Assim, as respostas simples para problemas complexos nunca são boas respostas, né? E na parte de violência, qualquer uma delas, né? Mas na escola é a mesma coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar também quando a gente quer construir respostas muito rápidas, e por isso eu a potência aqui, e torço para esse plano estratégico de vocês aí, né? E eu estou vendo as disciplinas para frente aí, vocês vão discutir bastante sobre violência dentro da escola. Espero que vocês tracem alguns possíveis caminhos e avanços. Obrigada de novo, tá? Valeu, então, pessoal. Uma boa tarde e um excelente curso aí. Seguimos em frente. Obrigado, Fernanda. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.